Olá, meu querido amigo, estamos de volta aqui no canal Palavra de Esperança e hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Amanhã é domingo de Páscoa, estamos vivendo aí um período difícil no mundo com essa pandemia e pela primeira vez na minha vida eu vejo tanta gente falar do real significado da Páscoa para o mundo, que é Jesus Cristo, porque das outras vezes eu via mais pessoas falando sobre coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. Mas hoje parece que as pessoas estão realmente focadas em ter um encontro com Jesus, refletir na sua vida e entender um pouco mais sobre essa palavra chamada Páscoa, que simboliza a passagem da morte de Cristo para a vida. Então nós temos essa passagem aí, né? Onde Cristo vence o inimigo, doando-se a si mesmo e depois retomando para si a sua própria vida, vivendo aqui nesse mundo sem cair em tentação e servindo como uma esperança para todos aqueles que nele creem. Mas é interessante a gente parar para pensar no que a Bíblia diz, e eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz aqui o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É interessante como a Páscoa, como a Bíblia, aponta para esse Jesus, cordeiro, desde o início aqui da palavra de Deus, no livro de Êxodo, onde aponta para o cordeiro que é a esperança para todo aquele que nele crê e é salvo pela fé. Então, a Bíblia mostra aqui que há graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ninguém era salvo pela lei no Antigo Testamento. Nós somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus, pela fé que temos nesse Cordeiro que veio para nos libertar de todo pecado e todo mal. E a Bíblia, desde Êxodo aqui, já aponta para isso. Eu poderia até antecipar um pouco mais na palavra de Deus e dizer que a Bíblia já aponta para o Cordeiro desde Gênesis, quando nós vemos ali no sacrifício onde Abel imola um cordeiro, já apontando para o sacrifício de Jesus que aconteceria alguns milhares de anos depois. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aqui: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. É interessante que aqueles que criam no sacrifício de Jesus, aqueles que criam no Cordeiro Pascual, eles deveriam colocar a marca do sangue do Cordeiro em suas portas e assim estariam protegidos pela sua fé. É interessante que a fé, ela marca desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento a salvação de todo crente. Nós não somos salvos pela lei de forma nenhuma, nem no Antigo nem no Novo, e nós, adventistas do sétimo dia, não cremos que a lei salva. Mas a lei, ela nos mostra a nossa condição. E se estamos salvos, guardamos a lei, como a própria Bíblia diz: se me amardes, guardarei meus mandamentos. Mas o assunto de hoje não é esse. O assunto é a gente entender um pouco mais sobre a Páscoa. Mas olha só que interessante. A gente vê todo mundo reunido dentro das casas. Existe alguma coincidência do que estamos passando hoje pelo isolamento social em nossas vidas? Estaria Deus nos dando uma oportunidade para refletirmos em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos atos, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer? Será que Deus não quer que a gente olhe para dentro de nós mesmos e olhe para Jesus Cristo, passando por uma reflexão e fazendo uma limpeza dentro de cada um de nós? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso ao lermos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. O que quer dizer com isso? Quando você vai lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 8, você vê que na Páscoa eles não poderiam ter fermento na massa. Por quê? Quando a gente agora encontra aqui em Coríntios capítulo 5, verso 7, Coríntios diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Tem um significado importante para as nossas vidas espiritual,
não só do comer, daquilo que a gente coloca para dentro, mas principalmente do estado espiritual em que nós nos encontrávamos e que agora vamos nos encontrar. Isso significa conversão, abandonar o passado de uma massa levedada, de amargura na alma, de falta de perdão, sabe, de falta de paz, e encontrar em Jesus Cristo essa nova esperança para a sua vida, porque Jesus, ele entrega a sua vida na sexta-feira da paixão, descansa o sábado, e quando é no domingo, ele toma a vida para si novamente, sendo assim vencedor. Aparece para as pessoas, para que as pessoas possam crer, e ele sobe aos céus, sendo glorificado, e diz: vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também. É interessante que ele é o único Deus que morre pela humanidade, ele é o único Deus que prepara lugar, ele é o único Deus que paga o preço do pecado pelos seres humanos. Não existe nenhum outro Deus semelhante ou igual a ele. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Na metade do verso 17, a Bíblia diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu queria ressaltar, meu querido amigo, para você o verso 18, que diz assim: Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele pode nos libertar da morte e do inferno. Jesus é aquele que, como Cordeiro Pascual, trouxe a esperança para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por intermédio de Jesus, nós podemos obter a salvação. E a Bíblia não para por aí. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz aqui o seguinte, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É o Todo-Poderoso, o nosso Deus, nosso Salvador. E eu queria dizer para você, amigo, que às vezes se acha um fracasso, que às vezes se acha uma pessoa impura, que se acha perdido a tal ponto de não ter mais esperança para a sua vida. Eu queria dizer para você que nenhum de nós nessa terra, nesse mundo, merece a salvação. Mas por intermédio de Jesus, nós somos santificados, purificados, porque Ele nos perdoa de qualquer mácula, de qualquer pecado, e Ele pode fazer com que a gente tenha uma vida nova. Por isso que a gente deve abandonar o fermento, as malícias, as maldades da nossa vida, nos voltarmos para Deus, fazermos uma revisão de vida nesse momento que estamos vivendo de Páscoa, acreditarmos na salvação do Cordeiro Pascual, para só assim sermos libertos e entendermos e termos a paz de Jesus em nossa vida, em nosso coração. Mas eu queria concluir para você, meu querido amigo, sobre a Páscoa, lendo o que está em Judas, no verso 24. A Bíblia diz aqui o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus é aquele que pode te apresentar diante de Deus imaculado, porque Jesus pagou o preço por nós na cruz. Já estava profetizado em Isaías que Jesus viria e que seria nosso Cordeiro Pascual, vencendo a morte. Já estava profetizado desde Gênesis, Êxodo. Nós podemos ver isso em Coríntios, nós podemos ver isso em Apocalipse. A Bíblia inteira vem falando do trabalho de salvação do Cordeiro Pascual, daquele que venceu a morte, para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus imaculados. Jesus venceu e nós podemos vencer por intermédio dele também. Por último, nós devemos lembrar que nós precisamos nos converter, remover o pecado de todos nós, remover o fermento, aquilo que leveda a massa, aquilo que nos traz angústia de alma, aquilo que tira a nossa paz, e colocarmos Jesus Cristo na nossa vida, bebendo dessa água, e quem beber nunca mais tornará a ter sede. Sabe, deixando que Cristo seja o Senhor de nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu querido, a continuar firme na graça
de Deus e está preparado para a sua breve volta a esse mundo. Eu quero agora orar com você. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui dentro da Tua presença. Que o Senhor possa nos perdoar de todos os nossos pecados, limpar o nosso coração e fazer de nós grandes instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor, por intermédio de Jesus, Teu Filho, nos purifique de todo o nosso pecado e que a gente possa, Senhor Deus, refletir o Teu caráter aqui nessa terra. Fica conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E se você gostou desse vídeo, clica aí, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Mas se você quiser receber notificações, dá um clique aí no sininho, porque quando tiver os próximos vídeos, você será avisado. Que Deus abençoe a você, meu querido. Um abraço. Canal Palavras de Esperança.